Eu acho que o dia que a gente parar de desejar, a gente morreu. Eu peço pra não me deixar contaminar com isso. Porque senão eu vou parar. Enquanto vocês estão aqui, vocês estão dando o melhor e vocês estão felizes com isso que vocês têm. Sim. Então, vai, o dia que for um pode pá, aí eu vou estar feliz. Sabe por que não é? Porque o dia que você chegar lá, você vai falar assim, ainda falta. Não era só isso, eu queria mais. O que não é normal é você ser feliz todo dia. 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo ao canal É sobre você. E hoje nós vamos falar sobre como ser feliz. E um detalhe muito importante, nós estamos com a nossa primeira convidada, a Alessandra Gonçalves, que é psicanalista há mais de 11 anos. Ela é fundadora do Núcleo Brasileiro de Psicanálise, está aqui com a gente e vai trazer, né, teorias, experiências e nos questionar, nos confrontar aqui. Lari, segura aí que nós vamos só do parque. Vamos. Bom, Alessandra, agora nos conta pra você o que é, como ser feliz hoje em dia, né? Como as pessoas te traz essa informação e como é tratado, elaborado, né, para que a vida possa melhorar cada vez mais. Você pode... Eu acho que a felicidade ela é muito relativa. Eu acho que a felicidade ela começa muito naquilo que você coloca como felicidade. Tem um pastor Ed, o escritor, que ele fala sobre, ele tem o livro, né? Agora, Em Busca da Felicidade, se eu não me engano, esse é o título. E ele fala que a felicidade, ela não é um local para você chegar, mas é a forma com que você leva para chegar até lá. E eu acho que isso é fundamental, porque não adianta nada você falar, o dia que eu tiver o cargo tal, o dia que eu tiver o carro, a casa, o casamento, aí eu vou ser feliz. Mas como que você chega até esse lugar? Como é que a gente chega nesse lugar? Porque todo mundo quer esse lugar. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter uma família de 5 filhos. Corajosa. Sabe? Então, como a gente chega nesse lugar sendo feliz nisso tudo? Sim. Esse é o detalhe. As pessoas, elas acham que elas só vão ser felizes quando elas chegarem lá. Mas e a forma com que você chega até lá? O quanto que te custa chegar até lá? Então, de repente, eu vou aos trancos e barrancos, destruindo a minha vida, destruindo a vida dos outros, porque na hora que eu chegar lá, só lá eu vou ser feliz. Tá, e como que você chega até lá? Como que é o processo, por exemplo, para chegar num casamento e ter 5 filhos? Trabalhar bastante, eu acho. Por que trabalhar bastante? O que o trabalho vai te levar a conquistar isso daí? Uma frase que eu falava muito quando eu era mais jovem, né? Que eu trabalhava muito, eu trabalhava virando noite para entregar projetos e tudo mais. E aí as minhas amigas, eu não tinha tempo de tomar café com a amiga. E aí elas me perguntavam, por que você trabalha tanto? Por que você não, você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito? Eu falava, não, eu já estou vivendo uma vida como se eu tivesse 5 filhos. Eu falava isso. E aí eu penso, e você era feliz fazendo isso? O que me sustentava era um sonho que dependia de outra pessoa, né? Porque eu até conheci alguém e tudo mais. Mas feliz não era. Era como se eu queria fugir de não ter conquistado uma família. Aí, no caso, eu me enfundava no trabalho. E aí eu te pergunto, como que você conheceria alguém trabalhando desse jeito? Sei lá, talvez Pois de madrugada trabalhando. Percebe? É isso. Sim. A gente coloca lá um objetivo para ser feliz completamente, mas tipo, eu tô ralando, trabalhando, me acabando para chegar lá. Mas eu não tô vivendo aqui. Esses dias a gente tava no Paraguai, até tava falando com meu cunhado. Um beijo, um abraço, cunhada, porque ele falou assim, manda um abraço pra mim. Eu falei, tô mandando cunhado. Cunhado, nos marido, mandamos aqui um abraço. todo mundo mandando. E uma coisa que eu tava até comentando é que assim, no Paraguai eles têm uma coisa que é muito, muito interessante, eu achei muito legal. Eles trabalham das 7 às 4. Nossa, Das 4 horas eles param de trabalhar, eles vão viver a vida deles. Boa. Porque vai passear no parque, vai viver a vida. E isso daí, será que não é ser feliz? Pegou a gente, hein? Então, eu estive na China também e... Engraçado. Eles começam, tipo, meio-dia e vai. Só que, meio-dia as pessoas estão falando, não, vamos agendar para 1h da tarde. Que normalmente aqui, 9 horas é o padrão, né? Mas eles acordam, tomam, sei lá, café deles e fica assim até, tipo, meio-dia. E eles vão trabalhar. Então, eu fiquei pensando, falei, cara,
nós estamos tudo acostumado com esse 9 a 6, 8 até 6, sei lá. E em cada parte do mundo tem um costume um pouquinho mais diferente. Porque em Camarões também é das 7h30, 8 estourando, até 4, 4h30 é limite. Entendeu? As pessoas parem e já era. A pessoa fecha mesmo. Fala, ó, fechado. Eu acho isso máximo. Muito. Entendeu? E hoje o chefe liga 5 horas da tarde, o que eu faço? Não, pera, eu vou te entregar o relatório, fica até as 10. Complicado. E aí a gente para pra pensar, o porquê então que eu faço tudo isso? Né? Assim, muitas vezes a gente... Porque o outro, o que que o outro vai achar, o que que o outro vai pensar, o que que o outro espera de mim. A gente vive muito em função do outro. Então, o outro, por exemplo, quando a gente fala de felicidade, as pessoas elas buscam muita felicidade olhando no Instagram, por exemplo. Um ótimo A tema. pessoa posta. Tá tudo lindo, maravilhoso. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tava desempregada vendendo o almoço para comer a janta. E eu olhava no Instagram e eu só via o povo viajando. Eu falava assim, gente. Eu falei assim, eu parei, sem mentira, eu falei, eu não vou mais olhar a rede social. Porque eu me sentia a pior das piores. Porque você eu falava assim, compara, né? Você compara a vida do outro, que é só 0,5% do dia. Que ela não vai postar o dia ruim, provavelmente, a não ser pra engajar, né? Porque hoje em dia tem de tudo. E aí você se compara, fala assim, viu, eu tô aqui. Exatamente. Eu não sou feliz, ele é feliz. Porque ele tem, ela tem, ele vive e eu não. E aí eu pergunto, e por que não? Quantas vezes, principalmente que tem aí a fama, né? Porque as pessoas acham muito que a fama vai trazer um tipo de felicidade. Aí eu me questiono. E por quê? Porque as pessoas vão estar com um olhar para você, porque as pessoas vão estar voltadas para você, totalmente voltadas para você. E aí você fala, o dia que todo mundo me vê, é porque eu vou estar feliz. Nossa, acho engraçado você trazer isso, porque traz a frase, tipo, se eu mostrar que eu dei certo, é a minha felicidade. É a minha felicidade. Talvez a pessoa foi tão desacreditada na vida pelas outras pessoas, pela família em si, e a pessoa corre atrás de fama e fala assim, não, eu tenho que mostrar que eu tô bem, porque eu dei certo. Exatamente. E a que custo, né? E aqui Você dá custa. certo. Então, assim, eu acho que a felicidade, ela é muito relativa. Sim. Quando a gente fala assim, como ser feliz, aí eu voltaria, né? Para cada um de nós. Sim. Como ser feliz? O que é felicidade para você? Então, de repente, a felicidade... Tem uma série que é a Lucifer. E ela é muito legal. Nossa, é mesmo. Porque uma das frases que ele fala em algum momento, ele fala assim, qual é o seu desejo? E o desejo das pessoas não é nada mirabolante. Eu lembro de um que o cara falou assim, eu queria chupar um sorvete de tal coisa. De uma certa forma, é aquilo que ia dar prazer para ele. Na psicanálise, a gente fala de viver a sexualidade, que a sexualidade não tem nada a ver com o sexo, né? Porque, infelizmente, a gente linka prazer apenas do sexo. Sim. Então, eu só vou sentir prazer transando. E não, e o Freud já fala de sexualidade desde do bebê. Sim. Por quê? Porque ele vai descobrir as zonas de prazer dele na boca. Primeira, que é o que a gente fala da fase oral, quando ele começa a colocar os brinquedos, a mão, tudo na boca. Então, a gente vai percebendo que existem várias formas de sentir prazer e ser feliz. Porque eu quero viver o prazer, porque eu quero ser feliz. O bebê, então, ele já é feliz porque ele sente esse prazer inconscientemente. Exatamente. É isso? Na verdade, ele sente mesmo, porque quando ele coloca, por exemplo, alguma coisa na boca, aquilo para ele é uma zona de prazer. Sim. É uma zona de excitação. Ah, entendi. Ah, sim. Sim. Então, para ele sim. ali, ele vive o prazer. Então, por exemplo, a gente tá falando de prazer e a gente tá falando, se a gente pega a psicanálise voltada a viver a sexualidade, que nem sempre é o sexo, mas pega um relacionamento onde não tem sexo, dá para ser feliz? Não sei. Uma boa pergunta. O que vocês acham? Eu também não sei. Eu Mas o que acho que vocês não, sei lá. Eu acho que ele faz parte. Não, Eu acho que ele faz parte. 70%. Quanto? Eu jogo 70%. 70. E você? Ixi, eu acho que uns 50, sei lá. Aí, 50, Lari? eu acho que uns 50. Incrível. Talvez estranho, mas eu acho que
se a gente coloca na balança, talvez ele não saia igual a gente pensa que é no caso de relacionamento. E eu posso estar viajando, mas eu penso muito em questão, por exemplo, da família, onde você tá feliz ali com a família, mas não é uma coisa sexualmente falando, mas você continua sendo feliz. Mas aquele relacionamento não tem sexo. Então, se pode ser aplicado na família, por que não pode ser aqui também? Entendeu? Então, por isso que eu abaixo. Tem pessoas que falam que 80%, 90%, mas eu abaixo um pouquinho, tipo 50%, por ser o doido que eu sou. Mas você não tá errado. Não tá. E aí, o que acontece? As pessoas que não têm, que não acontece, por exemplo, a fantasia dos 70%, não tá feliz no relacionamento. Então, às vezes, é grau de expectativa que deixa... Caramba! Percebe? Que loucura. É grau de expectativa. É 80%. Então, tipo, pelo menos 4 vezes, tipo, por semana. E se não cumprir 4 vezes por semana, assim, Não aí é já feliz. Não tá feliz. Por quê? Porque agora eu te falo. Você acha que todo mundo que fala isso faz? Não. Não. Sabe por quê? Porque se criou uma cultura. Não que não faça, não. Tem gente que faz Sim, até muito sim. mais. Mas, primeiro que as pessoas não ficam falando, né? E alguns, quando falam. É suspeito, É né? suspeito, exatamente. Não vai falar nada, não. É verdade. Porque quem não faz, não vai falar. Obrigada. Quem não faz, não vai falar. Por quê? Porque todo mundo espera os 70%, 80%. Sim. Sim. Entendeu? Sim. Então vai ficar pianinho. Então só vai falar se. E as pessoas chegam, por exemplo, no setting, lá na clínica, e elas não estão felizes. Elas estão infelizes no relacionamento. Por exemplo, nessa situação. Por quê? Porque não é como tinha que ser. Aí a gente pergunta, e como tinha que ser? Transando 4 vezes por semana. Por quê? Porque a gente aprende isso vem. Você vê na novela, você vê não sei aonde, e você acredita que é. Mas Nossa, aí... então a nossa felicidade... Olha, não sei se eu quero complicar, mas a nossa Desculpa, felicidade... Vai falar. É o alarme do remédio do Freud. Freud, você tá aqui. Aqui é o meu cachorro. Não, então a nossa felicidade não é a nossa felicidade. Assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas a nossa felicidade é a expectativa do que nós vemos. O que você cria, você coloca aqui, o dia que você chegar lá, o dia que você tiver isso, ou se você viver aquilo, você vai ser feliz. Agora, você sabe de fato o que você quer? Então, talvez não. Talvez você de casa também não sabe o que você quer. Se for pra analisar se é o seu querer ou se é o querer de provar algo com alguém. Pior ainda. Então é tudo uma farsa nossas vidas. Por isso que quando a gente fala de autoconhecimento, vamos dizer assim, de fazer um processo de análise, é libertador. E pensa comigo. A gente deu o exemplo, de transar. Ok. Pensa comigo que você não, né, sei lá, por X motivos, não transa todo dia. E tudo bem. Só que você tem um baita de um relacionamento. Você se dá bem, você tem uma família boa, um relacionamento bom, sabe? Uma coisa saudável, mas não tá completo. Aí você chega pra sua análise. E aí você leva pra sua análise que, tipo, não tô feliz. Aí eu posso perguntar pra você, mas por quê? O que falta? Falta isso. Tá, e pensa comigo, você é feliz? A sua família, ela tá bem? Não, eu sou. Mas falta isso. Falta isso porque você aprendeu que tem que ter isso ou porque você quer ter isso? Talvez a pessoa não queira, e tudo bem. Porque a gente não vive a sexualidade só transando. É exatamente o que você falou. Numa família, você tá bem, você tá feliz. E ali você não transa. Isso é viver sexualidade. É o que Freud fala de viver a sexualidade não transando. Trans é uma das formas de viver sexualidade. Sim. Mas estando bem com a pessoa que tá do teu lado, praticamente. Você ali vivendo nos mínimos detalhes. Como uma criança vivendo ali. Imagina você num relacionamento, aí de manhã você levanta, vamos tomar um café fora hoje? Vamos. Na padaria tomar um café em família? Vamos. Isso não pode ser um momento de prazer? Pode. Sentar pra assistir um filme, uma série Netflix, todo mundo comendo pipoca.
Nossa, imaginei aqui na minha cabeça, você acredita Os isso? 5 filhos. Eu quero ver isso. Percebe? Então, se a gente for baixar um pouquinho das nossas expectativas, das coisas que nós achamos que vai fazer a gente ser mais feliz, conseguimos viver um pouquinho mais feliz? Abaixando essas expectativas. Por exemplo, eu espero 70% no relacionamento de sexo. Não, eu espero 50%. Então, por exemplo, se eu falar agora, talvez eu quero 50%, mas se vem 20%, tá tudo bem. Será que eu consigo, por conta desse baixa expectativa, viver um pouquinho mais feliz, porque eu não jogo muito a barra lá pra cima? Eu acredito que sim. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que, de alguma forma, aprender a viver, é um pouco da graça. Por quê? Eu penso assim, por que eu acho que comigo tem que ser dessa forma? Só a última bolacha do pacote, né? E ela é quebrada, Comigo geralmente. tem que ter... Exatamente. A Geralmente última ela é é a quebrada. primeira, normalmente vem quebrada. E aí a gente para pra pensar, por que comigo tem que ser dessa forma? Porque eu vou ter que chegar, para ser feliz, eu vou ter que ser o presidente da empresa. Aí eu já falo assim, primeiro que já começa o seguinte, quando a gente fala de uma empresa, a gente já pensa num triângulo. Sim, pirâmide. O presidente é um. Sim. Onde está a maioria? Eu tenho que ser demitido ou morrer, algum dos dois. Percebe? Então, se eu não for, eu não vou ser feliz sendo o gerente de compras. Porque eu não sou diretor, eu não sou o presidente. E eu acabo não fazendo o meu melhor naquilo, porque aquilo talvez não seja o que eu quero. Porque para ser totalmente feliz, eu preciso estar lá. E aí eu não sou o meu melhor gerente, eu não sou o meu melhor assistente. Você não é feliz fazendo aquilo. Todo dia você vai trabalhar amargo. Porque eu só vou ser feliz o dia que eu chegar lá. Aí eu te pergunto, você acha que você vai chegar lá sendo desse jeito? Não. Porque se você não consegue honrar o pouco, por que você vai ganhar bênçãos maiores? Eu já penso na Bíblia. Mas percebe? Como você citou, né? Você não vai dar o melhor e é só quando você dá o melhor que você é promovida. Aí você não dá o melhor e acaba não subindo, continua infeliz e, vira um ciclo, né? Aí vira vitimismo, imagina, porque eu sou injustiçado nesse mundo, meu Deus, ninguém me ama. Então, assim, eu acho que é exatamente o que você falou. Se eu não consigo ser feliz ou grato no pouco, o que te faz achar que você vai ser no muito? Nada. A gente conversou fala sobre isso, gratidão, né? Porque eu perguntei, eu falei assim, nos seus sobrinhos, você leva presente sempre. Só que tem um sobrinho que sempre tá ali, tia, obrigado, nossa, eu gostei, eu amei e tal. Qual? E outro, você recebe e fala obrigado. E acabou. Na próxima vez, qual sobrinho você vai pensar mais em dar o presente? Aí eu falei assim, o universo, Deus, ele olha pra gente também assim. Por isso que quando a gente tava conversando muito, eu falei assim, cara, o segredo é pra gente tá grata por estar aqui vivo, por estar aqui fazendo o podcast, compartilhando a experiência. Deus tá provendo. Entendeu? Porque é muito complicado esse negócio e entra até na área de vocês, né, de psicanalistas e psicólogos, a questão de como, mesmo nos momentos difíceis, direcionar esses pensamentos, né? Porque tem dia que eu acordo e falo, Val, cara, hoje não. Hoje eu acordo, eu mando mensagem pra ele, bom dia, parceiro. Tá, naquela animação toda, ele, amor, ó. Parceira, calma, respira. Eu falei, cara, hoje não. Hoje tá pesado. E tudo bem. E tudo bem. Quem disse que todo dia a gente tem que estar feliz? E tem que estar bem? Já começa a expectativa que a gente já se frustra. Aí eu já sou a pior das piores. Por quê? Porque eu não tô feliz. Eu tenho que estar feliz eu tenho que estar bem todo dia.
E eu não vou estar bem todo dia. Deixa eu... aproveitando o gancho do Lares, ele falou que nós, em relação a qualquer expectativa que a gente criou, no meu caso, 70%. Aí, para eu não me frustrar, eu baixo para 50%. Uhum. Mas aí você concorda, assim, na visão, na minha cabeça, se eu não tiver uma expectativa de 70%, eu vou me acomodar aos 50%. É como se... Hoje eu tô trabalhando, tá? Eu tô trabalhando, tô entregando o meu melhor. Só que eu tenho que ter uma meta de entregar 90%. Sim. Se eu me acomodar aos 50%, eu falo assim, não, sou feliz com pouco. Acomoda. E parece que não tem o que viver mais. Eu não sei se eu consegui explicar. Entendi. É o que te motiva. Hoje, eu até converso bastante com o Lares. Eu sempre gosto de ter sonhos, que às vezes não é tão grande para outras pessoas, mas me motiva a ter expectativas maiores. Então eu falo, beleza, hoje eu acordei mal. Exemplo, né? Não hoje, mas ontem, por exemplo. Ontem eu acordei mal. E tá, mas eu quero mudar essa realidade. Então eu começo a trabalhar eu internamente todos os dias. Eu quero mudar minha realidade, eu não quero viver aqui. Eu quero morar sozinha. Então a gente cria essas coisas, talvez por olhar dos outros, Sim. não sei. Mas ela nos faz sair da zona de conforto. E eu acho que o dia que a gente parar de desejar, a gente morreu. Se a gente não tiver isso, a gente morre. Porque pensa, se eu não tiver algo que me motive, o que vai fazer eu viver? Pensa, a realidade que a gente vive hoje. Sim. É uma realidade difícil, economicamente, assim, culturalmente. A gente vê tanta coisa que você fala assim, gente... ontem mesmo eu estava conversando, eu falei assim, eu tento não me deixar contaminar com essas coisas para virar e falar assim, não adianta fazer nada, porque, tipo, tá perdido, não tem jeito, então não tem o que eu faça que vai fazer diferença. Então, eu peço para não me deixar contaminar com isso, porque senão eu vou parar, senão eu não vou fazer um pouco. Entendi. Entendeu? Muitas vezes a gente quer ser a diferença se você fizer a diferença aqui, por exemplo, tá? Eu não sou um pó de pá. É isso. Mas chegaremos lá. Mas por que eu não posso ser? E por que eu não posso ser feliz agora? Verdade. Se eu chegar lá, que bom, eu tô trabalhando pra isso. Isso que vocês estão fazendo, tipo... Tomara que chegue, eu tenho certeza que vocês desejam isso. Sim. E que vocês trabalham para isso. Enquanto vocês estão aqui, vocês estão dando o melhor e vocês estão felizes com isso que vocês têm. Sim. Isso é verdade. É isso que eu tô falando. É ser feliz com isso que vocês têm. Ah, não, mas não é um pó de pá, então eu não vou nem fazer. Nossa, que tristeza. Só você falar isso, e já refletir nos meus outros desejos. Tipo, eu não vou chegar com uma família de 5 filhos, então nem vou me relacionar hoje, eu vou ficar em casa. Exatamente. Percebe? Não, Sim. eu vou continuar vivendo. É aquilo que eu comecei falando. A felicidade não é um lugar que eu chego. Aqui, ó. Então, o dia que eu for um pó de pá, aí eu vou estar feliz. Sabe por que não é? Porque o dia que você chegar lá, você vai falar assim, ainda falta. Não era só isso. O dia que você chegar numa família com 5 filhos, você fala assim, putz, não era só isso, eu queria mais. Porque eu achei que aqui era o auge, e não é. Nossa, você trazendo isso, parece que a gente nunca vai ser feliz. Dá essa sensação. Pra mim, pelo menos. Assim, existe uma utopia de que a gente vai ser feliz. Assim, o tempo todo. Inclusive, é por isso que a gente adoece. Porque as pessoas buscam a felicidade o tempo todo. Isso não é real. Não existe isso. Vai ter dia que você vai acordar mal. E tudo bem. Isso é normal. O que não é normal é você ser feliz todo dia. Isso é verdade. Tem dia que eu não mando mensagem. Aí ele já sabe, Ih, ela acordou mal. Tudo bem. Agora... Aí me manda, parceira, tá tudo bem aí? A questão é, o que eu vou fazer com esse dia que eu não tô bem? Por que eu não tô bem? Eu acho que a gente tem que se permitir algumas coisas de vez em quando. Tipo, hoje eu não tô bem. Hoje é o dia que eu vou ficar reclusa. Eu quero muito papo. Tô mal-humorada, tô na TPM. Percebe? Eu acho que o problema não é querer ser feliz. O problema é a gente não se conhecer. Não se conhecer. E aí, eu acho que ser feliz é ter ou fazer aquilo que as pessoas falam pra mim que é o ideal de vida.
Mas será que pra mim é? É. Complicado, né? Tem uma parte... Não, a gente tem que dar uma pausazinha agora, porque eu quero presentear a nossa convidada, né? Ah, E- sim. Não vou deixar pro final, né? Pois é, né? E eu, né, é com todo carinho que nós fizemos pra você. Gente. E também agradecer a Nations Personalizados, que nós vamos deixar aqui embaixo. Sim. Que ela fez Chique. personalizado pra você, pra nossa primeira convidada Sim. aqui desse Gente, canal. é aquela câmera. Sim, essa câmera Olha que aqui. lindo, gente. É personalizado mesmo. O meu nome Personalizado e com tudo todo mais. carinho, espero que você goste, Gente, tá bom? obrigada. E assim, é tão louco, né? Porque quando você falou, eu fiquei muito feliz. Fiquei mesmo. Fiquei muito feliz. É o que eu falei, independente de qualquer coisa. Uhum. Eu acho que é aquela coisa, o que é ser feliz? Sim. Que é ser feliz. É nos Então, mínimos detalhes. exatamente. Nos mínimos detalhes. Quanto é que... Obrigada, mas gente. que isso, gente? Muito obrigada, Não, viu? Nada, foi assim, nada. foi muito prazeroso Muito em sim, fazer e fazer. em buscar, porque é uma realização que eu e o Lara estamos fazendo aqui. Sim. A gente se conheceu há pouco tempo, a gente está construindo uma amizade, eu e ele, e nos pequenos detalhes, eu falo pra ele assim, vamos fazer uma coisa mais personalizada. Sim, sim. Ele é mais, não, qualquer jeito. E eu, não, eu busco, eu pego até o arranjo, não tem problema. Então, o quanto eu fui falando com a mulher do Personalizados, que ela é maravilhosa, nossa, olha, coração pra você. Ela com toda a paciência, e eu, Lara, isso tá dando errado, não vai chegar, o correio não mandou, faz outra. Foi um louco, tem 2 canecas suas, inclusive, eu vou te trazer a outra que não chegou. E o quanto eu fui feliz nesse processo. É incrível, porque você comentando aqui me trouxe a presença de que eu fui feliz fazendo, te chamando, preparando. Aquele roteiro que eu te mandei, você falou assim, como vai ser? Eu, calma, espera como que eu fiz isso? E eu, Laris, tá bom assim, o que eu escrevo mais? Não foi, Laris? Que eu Sim. falo, Laris, Aí eu me falei, dá uma cara. ideia. Ele falou, filha, faz qualquer jeito aí, manda pra mim. E eu, não, pera. E eu degustei, literalmente, todo o processo, desde conversando com ela, Laris, falei, Laris, vamos chamar a fundadora da minha escola e tal, que eu faço o curso de psicanálise ali, e eu gosto muito dela, assim, eu não tenho uma convivência, mas eu gosto muito dela, eu gostaria que ela trouxesse, então eu degustei do processo inteiro, até conversando com a mulher personalizados, e você trazendo essa clareza. E o quanto eu fui feliz nesse processo, Sim. porque é a entrega ao próximo, no final das contas. E aí eu te deixo uma pergunta, quando nós perdemos isso? É na adolescência? É na criança? Quando a gente perde esse prazer que eu na hora que eu te entreguei, me veio no filme, toda semana desesperadora, eu não consegui fazer uma caneca. E quando nós perdemos isso? Você sabe que uma vez eu estava vendo uma entrevista no Danilo Gentili, eu não sei o nome do rapaz, mas vocês já devem ter ouvido falar, o rapaz ele não tem os braços e as pernas. Sim. E na entrevista dele eu achei muito, muito legal, porque ele fala assim, hoje ele tá bem. Assim, é o que ele fala. Eu tô resolvido de uma certa forma com isso. Tem dia que eu não tô bem. Tem dia que eu não tô bem. Mas ele falou uma coisa que marcou. Ele falou assim que ele só se deu conta de como ele era quando ele foi pra escola. Porque até então ele era feliz. Sim. Nossa. Ele era feliz, ele se adaptou, ele viveu daquele jeito, ele era feliz. Quando ele chegou na escola, o olhar do outro fez ele olhar e falar assim, gente, eu não sou normal, eu não sou feliz, e a crítica dos outros, e tipo, você não atende o que as pessoas esperam de você. Sim. Aí ele era criança, ele era adolescente. E aí ele pensou em se matar. E olha só, ele nem até para se matar ele tinha dificuldade, porque ele não tinha os braços, não tinha as pernas. Ele tentou se afogar na banheira. Aí tiraram ele, e aí desde então ele começou a trabalhar. Por quê? Porque quando ele teve o olhar do outro e ele se viu no olhar do outro, ele falou, eu não sou o que o outro espera de mim. Nossa. Aí ele adoeceu. A comparação que nos leva à tristeza? Por quê? Porque eu quero atender a demanda do outro. Eu quero atender a demanda do outro. É como se o olhar do outro, atender o outro, fosse me deixar feliz. Sim. Aí você fala assim, então tem que lasque-se o outro. Não dá? Por quê? Porque a gente precisa do outro.
A gente não foi feito para viver só. Uhum. Entendeu? Mas é aquela história da máscara de oxigênio. Essa semana eu até estava falando na aula. Uhum. Quando você tá lá no avião, o que eles falam? Na hora que cair a máscara, coloque em você. Primeiro. Porque se você não colocar em você, você não consegue salvar o outro. É. Então, se você não estiver bem com você, desculpa, você não vai estar bem com ninguém. Nossa, isso é pra relacionamentos também, viu? Só pra deixar claro. Isso. Se você não tá bem com você, você vai buscar a tua falta no outro. É. Aí você vai sufocar o outro. Vai sufocar o outro. Isso leva a um ditado que, crescendo lá em Camarões, a minha avó, as pessoas sempre falavam. Até na escola, cara, eles fazem questão de ensinar isso de manhã. Você chega, canta o hino nacional e, tipo, os professores vão lá falar. Aí ele fala assim, você não... Eles usam outras palavras, né? Gotas de água que formam o mar. Aí os professores falam assim, então, para você ser feliz, você tem que aproveitar cada pingo de momento, cada segundo, cada minuto. Isso que vai juntar tudo e formar uma vida feliz. É isso daí. Aí eu falei, agora que você comentou do cara, eu falei, cara, isso faz muito sentido, né? E uma coisa também que eu ia perguntar, né? Que eu acho que quando eu escuto as pessoas falando que, eu fui lá na África, lá no interior, as pessoas assim, bem pobres e tal, e depois eles falam assim, mas pessoas tão felizes. Aí eu fico pensando, eu falei assim, aí ele falou, não, porque eles não têm nem metade daquilo que nós temos, mas eles estão tão felizes. Eu comecei a analisar, né, porque o Val sabe, eu viajo muito, né, e realmente nós somos felizes. Só que há um detalhe. Por exemplo, na minha cidade, quando eu estava crescendo lá, se qualquer adulto tiver passando na rua durante o período da aula e ele vê vocês 2, 3 crianças com uniforme fora da escola fazendo qualquer coisa, ele pega, Te leva pra lá. você apanha antes, você apanha antes de um estrangeiro, tipo de um qualquer adulto que assume a responsabilidade das crianças que tem que estar na aula, mas tá ali tipo pulando a aula. Aí ele leva você pra escola. Só que acontece que a gente chora, pede assim, não, só me leva, deixa na porta, não me leva na sala, porque leva na sala, você vai apanhar, a professora vai falar pro seu pai, você vai apanhar de novo. Aí eu comecei a pensar, eu conversei isso com o Val, eu falei, cara, isso faz você como adulto, porque hoje como adulto, quando eu faço alguma coisa, não importa, pode ser coisa pequenininha para ajudar uma criança, por exemplo. Ele te traz uma felicidade, traz um senso de eu sou útil. Não quer usar a palavra, mas assim, ele traz isso de uma maneira que você fala assim, cara, eu faço um pouquinho de diferença no mundo. E lá, como nós somos criados assim, eles falam assim, ser criado pela comunidade. Aí, até no momento em que, tipo, você vai pedir em casamento, eles falam assim, você vai ter que dar um saco de arroz pra a tia, pra fulana, porque todas elas juntaram pra criar essa pessoa que você tá vindo buscar. Que legal. Diferente, né? Eu fico refletindo nisso. E eu não sei, né, a parte teórica disso, mas de uma certa forma, eu acho que nós seres humanos fomos feitos para viver em comunidade, para crescer juntos, porque ali que traz essa sensação tão profunda de cara, eu faço a diferença, eu ajudei o meu próximo, né?
E eu não sei se tem uma base teórica, assim, dessa sensação de viver mais feliz em comunidade, porque é evidente. Eu não sei se tem, mas assim, olhando criticamente, é evidente que são felizes. Eu acho que é a sensação de pertencimento que a gente busca o tempo todo. Não é? Sim, A gente, por isso que a gente vive buscando. A gente quer achar a nossa tribo, a gente quer achar a nossa turma, a gente quer se sentir pertencente a alguma coisa. Agora, como que você busca se você, de alguma forma, não sabe o que você quer? Tá buscando? Pois é. Então, assim, eu acho que o maior dilema é a gente não saber o que a gente quer. Porque quando você sabe o que você quer, e você entende que, tipo, tudo bem, eu quero isso, talvez seja um maior, talvez não seja um maior, seja um menor, mas isso daí é o que eu quero. Então, vamos supor, eu quero... ela falou assim, uma família com 5 filhos. O que eu falei? Nossa, 5 filhos, você é corajosa. Para pra pensar, isso que eu falei podia virar na cabecinha dela Nem e falar peguei assim... isso. Não, ela podia virar e falar assim, caramba, acho que 5 filhos é muito, né? Eu acho que eu preciso ter menos. Uma fala minha. E de repente podia ter sido uma fala totalmente infeliz. Ou ela vira, vamos supor, ela fala assim, não, 5 é muito, acho que pensando bem, eu vou ter 1, vou ter 2. Só que isso não é dela. Sou eu e mais a torcida que fala que é 5, é muito. Agora, se você de alguma forma tá bem resolvida com isso, fala assim, tudo bem, a opinião dela, não tem problema. Eu vou seguir minha vida e vai ser 5. Por quê? Porque é o que eu quero e tudo bem. Mas aí o que eu faço? Não, 5 não, vou ter 2. Vou ter 1. Só que esse 1 e esse 2 não é o que eu quero. E isso vai faltar. Porque eu tô vivendo em função do que a maioria acredita que é o ideal. E aí quando você fala dessa vivência, onde as pessoas falam assim, elas são felizes. Infelizmente, eu acho que o capitalismo, ele põe na nossa cabeça de que o ter é mais importante do que ser. Verdade. E eu busco ter para poder ser. Então, antes de ser, eu tô buscando. É como se, enquanto eu não tiver, eu não sou. E aí, talvez a gente possa falar que a felicidade é quando eu tiver tudo, o que eu coloquei. Só que demorou, sei lá, 50 anos. E o que eu fui em 50 anos? Nossa, qual o legado que deixou? Quem impactou? Exatamente. Então eu penso assim, estudando mais Melanie Klein, eu fiquei meio apaixonada por ela, que é uma das teóricas da psicanálise. E ela tem a teoria da gratidão, né? Ela fala da gratidão de uma forma assim que fez muito sentido para mim, muito sentido. E é uma das coisas que faz parte do nosso desenvolvimento psíquico. E aí, por isso que eu falo da gratidão. Quando a gente aprende isso, isso vem desde quando você nasce. Olha que interessante que ela fala e faz muito sentido. Quando a gente nasce, a gente, na maior parte das vezes, nós não somos bonzinhos. A gente já nasce com uma agressividade dentro da gente. Na Bíblia diz que já é inclinado para o mal. Exatamente. E faz muito sentido. Porque quando a gente nasce com uma fantasia de que existem, por exemplo, ela dá um nome de seio bom e de seio mal. Mas é figurado. Então é como se existisse um objeto que fosse bom e outro que existisse um objeto mal. E esse objeto mal, na fantasia do bebê, tá? É aquele, por exemplo, que na hora que ela quis mamar, ela se afogou. Ela estava mamando e veio muito leite, ela se afogou. Então, na fantasia dele, quis matar ele. É mau esse objeto. Eu quero destruir esse objeto, porque esse objeto é mau. Aí ela morde esse seio. Aí você fala assim, nossa, mas ele morde. Eu não tenho filhos, mas a gente vê muitos relatos de mãe que fala assim, eu não conseguia amamentar porque sangrava. De tanto que... Morde. E aí, na cabecinha do bebê, existe essa fantasia. Porque só existia isso, o bom e o mal. Quem cuida e quem me destrói. Só que isso não é real. Aí ele começa, né, a perceber que não. Que o mesmo seio que era mal na fantasia dele, também alimentava.
Aí eles começam a se dar conta que, tipo, caramba, eu queria destruir quem me alimentava. E aí vem culpa. E aprender a lidar com isso, tipo, caramba, eu tenho que ser grato a esse objeto que mesmo eu tentando destruir, ainda assim continuava me alimentando. E é isso que você trouxe. Quando o bebê ele percebe que a culpa que alimentava ele, que é o seio, é uma culpa assim que você não consegue sair. É uma crise existencial, praticamente. Sim. E isso daí, aprender a lidar com isso, faz parte do nosso desenvolvimento. Agora, vamos repetir isso na nossa vida. Muitas vezes. Sim. Todo dia! Como aconteceu ontem? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo da gratidão. Sim. Puxa, hoje é o que eu tenho. Então, vou dar o melhor nisso daqui. Eu lembro que eu trabalhei numa época, me contrataram para montar um departamento de cadastro. Né? Era uma distribuidora farmacêutica, uma distribuidora de medicamentos. E eles estavam dando uma renovada, colocando sistema, tudo. Então, eles queriam deixar tudo informatizado. Aí, o rapaz que me contratou falou assim, você sabe fazer o cadastro X? Eu falei, olha, eu só sei fazer 2 cadastros. Aí, ele falou, mas então... Eu falei assim, você está me contratando para fazer cadastro ou para desenvolver a área? Porque são coisas distintas. Ele, não, tá bom. Então, aí me contratou, montei a área. E as pessoas que eu fui contratando, elas tinham, assim, um certo... A empresa, as pessoas da empresa, elas tinham um certo preconceito com as pessoas que trabalhavam na área. Porque na cabeça delas, eram pessoas que faziam cadastro. E eu falava para elas, e eu acreditava nisso, vocês não fazem cadastro. Porque vocês não são digitadores. A pessoa que senta, e também não tem problema nenhum. Sim, Se for, não tem problema nenhum. Ela sabendo lidar com a expectativa dela. Exatamente. Eu falei assim, vocês são pessoas que analisam e fazem o cadastro. E pensem o quanto de importante é isso. Porque algumas vezes eu percebia em alguns deles, assim, um certo... Tipo, caramba, eu só faço isso, né? É como se aquele olhar do outro me contaminasse. Nossa. Então, eu queria ir para outra área, eu queria fazer outra coisa, porque isso daqui, caramba, eu só faço cadastro. Aí eu fico pensando, que faça o seu melhor cadastro. Que faça o seu melhor. É para digitar, que seja a minha melhor digitação. Para o outro, não para mim. Porque, tipo, é o meu melhor. E aquilo, o resultado, pode ser que não venha do outro para você. Mas a sua satisfação vai ser gratificante. Vai chegar no final do dia, eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz. Então, assim, descobrir o que te deixa, o que te dá esse prazer, o que te faz bem, para você é bom. Sim. Só que você só vai saber olhando para você. Tirando um pouco o olhar do outro. Porque esse olhar do outro, primeiro que muitas vezes ele te mata, né? Porque é um olhar de tanta cobrança, tanto você tem que, pra ter alguma coisa você tem que. Aí eu tenho. Aí eu chego lá e falo, puxa, mas não é bem assim. E a gente vê muito nesse pessoal que conquista a fama, quando chega lá, desaba. Nossa. Igual teve um documentário da Anitta, não sei se você assistiu no Netflix. Não cheguei a ver. A Anitta, é muito engraçado o documentário dela. Ela mostra a fama dela, ela mostra tudo que ela conquistou, a felicidade, os bailes, tudo. Mas no final, não sei se as pessoas chegam no final assim, porque você desperta durante o documentário uma certa inveja, talvez. Não sei, um sentimento meio tipo, caramba, ela chegou lá assim, né? Será que se eu fizer igual eu consigo? Mais ou menos, então, fica um pouco difícil chegar no final do documentário, sabe? Você já para na metade, tipo, que raiva, vou parar por aqui porque eu nunca vou conseguir chegar lá. É um pouco difícil, assim, pelo menos pra mim foi, assim, né? Não sei pra quem tá de casa. Mas quando chega no final, eu consegui chegar, eu venci essa batalha. E cheguei no final e ela senta na frente de uma câmera depois que ela tá numa praia escura. E ela fala assim, cheguei aqui, mas eu não sou feliz. Eu não tenho o que eu queria ter. E na fisionomia dela, só de falar já me emociono, porque eu lembro da fisionomia dela de tristeza profunda, assim, num nível
Num nível que ela falou assim, não adiantou nada eu chegar aqui. Eu falei, meu Deus, que caminho foi esse documentário inteiro pra chegar no final? E a pessoa se sentia a mulher mais triste do mundo. Hoje ela traz, dizendo, ela fala isso nos YouTube da vida. Mas por que chegou nisso, assim, sabe? Numa tristeza profunda. E aí a gente volta no que antes até de começar o Laris estava falando, de acordar e falar assim, eu tô ansioso, tô preocupado e eu não sei com o quê. Porque não é consciente. Porque se fosse consciente ia ser fácil. Nossa. Eu já ia direto. Mas é uma falta que ela nunca vai ser preenchida. E aí eu penso assim, eu acho que essa falta que nunca vai ser preenchida, ela tem os dois lados. O lado bom é que se ela nunca vai ser preenchida, eu sempre vou buscar. E é o que me dá o gás. Mas por outro lado, eu não posso fazer dela o meu motivo de vida. Que é o que a gente chama de catexia. Verdade. A catexia é assim, o desejo, é saudável, eu preciso. Então, tipo, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu quero conquistar algumas coisas. Mas isso não é garantia. Porque tem muita gente que trabalha, que estuda e não tem. Sim. E aí você vai falar o quê? Ah, é porque ele não fez direito? E tem muita gente que não faz nada disso e tem. Então a gente vai percebendo que muitas coisas não dependem só da gente. É isso que é o pior. Cara, como é que eu vou ter 5 filhos? E assim, eu tô tentando, Deus, eu tô tentando, sabe? Eu saio, eu tento conhecer pessoas. Mas olha só, será? Tô tentando. Talvez a ânsia de ter isso daí te faz buscar isso de uma forma onde você só enxergue isso. É verdade. Por quê? Porque o meu olhar tá buscando isso. Talvez o que você precisa é viver a sua vida. Ai, precisava dessa. E vai aparecer. Sim. É verdade. E se também não aparecer, Tá tudo Então. bem. A gente Então, já né? conversou sobre isso muito, né? Eu faço um estudo de taoísmo e tem um cara, Alan Watts, que eu gosto muito porque eu acho ele incrível. E tem uma coisa que eles falam, eu não sei se, acho que é budismo nessa aí, que fala assim, um mestre, um aluno tava perguntando, né, como que viver, ser feliz. Aí ele falou assim, quando você tá com fome, come. Quando você tá cansado, descansa. Quando você for trabalhar, trabalha 100%. é isso aí. Isso, é só isso que você precisa fazer na vida. Aí eu olhei e falei, cara, é tão simples falar, mas, cara, como a gente luta. Como a gente luta. Porque realmente faz muito sentido. Você tá cansado. Vai descansar, pai. Vai. A gente se mata. A gente não. Porque às vezes o estresse é por falta de. Ou simplesmente sono de mais 2 horas. Isso. E é incrível, né? Como nós não conseguimos perceber isso e a gente acha que, cara, eu não tenho dinheiro. Eu falava pro Val que eu vou ser, né? Eu vou ter tudo. Só que eu não quero chegar lá e pegar toda essa grana, todas essas coisas que eu tenho e voltar passa pro hospital. Por quê? Eu falei assim, é um ciclo que eu penso e não faz sentido quando eu olho ao meu redor. Eu falei assim, a pessoa tem tudo. Dizendo ter. E, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que a gente olha e fala, caraca, tem tudo. Ele vive no hospital. Ele vive depressivo. Ele vive só passando na terapia e tudo isso. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, como que tu chega lá e tem essa vida que eu acho terrível. Desculpa, mas é terrível. Aí eu comecei a estudar. Aí eu falei, Val, o segredo é cuidar da saúde primeiro, que você vai cuidar de saúde mental, espiritual, física. E quando você cuida disso tudo,
e tá trabalhando, você tá fazendo o que você deve fazer, mas ao mesmo tempo cuidando de tudo isso, quando tu chega lá, aquelas viagens que você quer, você vai ter. Exato. E você vai fazer em saúde, feliz e sem preocupação. Aí eu falei, cara, foi ali que eu falei, meu, porque eu também já passei por isso, de acordar assim de manhã e falar assim, hoje eu não tenho vontade de levantar dessa cama. Eu deitei. É isso aí. Depois da pandemia, né? Eu imagino. Aí eu chamei o meu amigo, eu falei assim, cara, eu cheguei num estado de vida onde eu nunca acreditei, por ser um cara forte, chegará, tipo, aqui. Só que eu preciso de ajuda. Aí ele falou assim, cola aí, vamos. Quando eu comecei a arrumar a minha saúde física, começou a organizar as outras. Aí eu comecei a ver a importância de tratar o resto. Depois que eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, então agora eu preciso me conhecer. Aí que vem o negócio que eu passei, né? Porque eu tava dando certo, tudo bem e tal, só que teve essa Sim. brecha. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Quando eu toquei assim no negócio, eu falei, é isso. Nunca parei. É isso aí. Aí eu falo, a gente conversando outro dia, a gente falou assim, cara, não é que a vida se torna fácil. Você se torna mais forte para lidar com cada coisa que o mundo externo joga para você. Então, quando você se conhece, como você já falou aqui várias vezes, é muito gratificante você conseguir acordar aquele dia péssimo e falar assim, ah, tá tudo bem. Porque você tem essa informação que realmente esse estado é você sendo ser humano. E assim, eu penso que antes da gente ter um pouquinho de conhecimento da gente, porque a gente nunca vai ter totalmente, Total. eu acho que isso daí traz pra gente uma liberdade. Uma liberdade no sentido de, hoje eu vou fazer isso, ou eu vou escolher fazer aquilo, porque eu quero fazer. Sim. Não porque eu aprendi ou falaram pra mim que eu tenho que fazer. Isso, por exemplo, a minha vida, sei lá, imagina que a sua vida inteira você trabalhou muito. Muito, porque você ouviu que quem estuda não é ninguém na vida. Então eu estudo pra quê? Pra ser alguém na vida. Sim. Eu aprendi isso daí. Nossa, essas Foi frases passado isso daí. vira crença. Entendeu? E aí eu vivo em função disso. Você coloca o objetivo da sua vida ser alguém na vida. E como você aprendeu que você tem que estudar e você tem que trabalhar, você faz isso. Sim. Isso é ruim? De jeito nenhum. Agora, a questão é, por que que eu faço isso? Para ser alguém na vida. Então, a diferença é, quando eu entendo que eu trabalho, eu estudo, não é porque eu quero ser alguém na vida, ou porque alguém me falou isso. Eu faço isso porque eu gosto. E porque isso me faz bem. E aí eu vou ser alguém na vida, pode ser uma consequência. Sim. Sim. Porque se eu amarro isso como uma condição sine qua non, estudo, trabalho e sou, chega lá na frente eu não sou, eu vou me sentir o pior dos piores, porque eu errei. E aonde foi que eu errei? E será que você errou? Pode ser que sim, acreditando que fazer isso, porque eu penso que assim, o que move é onde o seu coração tá. Sim. Então, assim, eu quero casar. O meu olhar vai estar voltado para isso. Tudo eu vou ver isso. Sim, tudo você vai ver oportunidade. Exatamente. Ah, vou no network segunda-feira. Lá tem o quê? Pessoas. Vou me relacionar. Enquanto isso, as coisas estão passando. Sim. Por quê? Porque eu vou num network a semana que vem, e eu chego na semana que vem, o meu olhar pro network é buscando o quê? Pessoa que você vai Pessoas. relacionar. Para se relacionar. Não um relacionamento no sentido de qualquer coisa. Eu vou lá. Posso conhecer gente que não é para me relacionar, posso conhecer pessoas que vão me colocar numa outra situação, num conhecimento diferente. E o problema que a gente fala da catexia na psicanálise é isso. Você pode desejar. O problema é quando a sua vida gira em torno daquilo. Porque o resto passa. Sim. E aí você não vive.
Você sobrevive. É tipo uma obsessão. Exatamente. Uma obsessão. Você cria uma obsessão, uma catexia e você vive em função daquilo. Aí já não é viver. Você está sobrevivendo para chegar naquilo. Num relacionamento tóxico, não sei se cabe no tema, quando uma pessoa vive para outra, se torna uma catexia, uma canalização dessa energia, tipo, eu vivo para ele, sou tudo dele, ele ou não entraria? Pode ser. Pode ser. Porque a catexia, ela imagina que ela é aquele objetivo que você coloca e você consegue só viver em função. Se a pessoa num relacionamento coloca isso, ela tem uma catexia com aquela pessoa. Nossa, isso é muito Se grave. esse é o motivo, sim. A questão é o porquê que ela tem. De repente ela tem isso, que é o que eu falo, poxa, é tão fácil, né? Quem tá do lado de fora fala assim, por que não sai? Por que a pessoa tá num relacionamento que ela é maltratada e não sai? Até porque assim, é difícil a gente entender algumas coisas. Mas a gente tem prazer no desprazer. Yin Isso é Yang. muito triste. Yin Yang. A gente tem prazer no desprazer. Sim, E ainda que inconscientemente eu me coloque nessa situação. sim. Por isso que quando eu falo assim, é só sair. É só sair para quando você sabe de fato, vamos supor, de fato por que você tá lá. Agora, e quando você não sabe? Nossa. Então, mas isso entra na filosofia Alderiani, que ele fala que por tudo nós temos um objetivo. Porque quando você explica isso, ele também explica que até inconscientemente nós... É difícil falar, mas porque pessoas criticam, mas eu estudo, eu meio que vejo o ponto dele. Ele fala assim, até a pessoa que está em depressão, ele tem um objetivo que ele quer alcançar por estar em depressão. Uma recompensa. Aí eu falo, cara, como você explica isso para alguém? Como você fazer com que a pessoa enxergue isso? Porque é muito difícil, mas eu acho que vocês, na teoria, vocês têm uma base bem forte aí para poder trazer isso. Eu, pelo menos, eu entendo hoje em dia, né, sobre um pouquinho melhor, mas isso que você fala faz muito sentido nesse ponto. E, cara, não sei, mas... Porque assim, ó, de repente eu posso estar num relacionamento tóxico e eu não consegui me livrar daquilo e eu não sei por quê. Eu tô amarrada naquilo. Mas aí eu vou, por exemplo, para um processo de análise e entendo por que eu tô ali. Eu necessariamente, na hora que eu entender, eu vou ter que sair? Talvez não. Porque se a recompensa for maior que o sofrimento na cabeça da pessoa, Aí já... eu prefiro ficar, né? A pessoa prefere ficar no sofrimento. Assim, não, eu suporto o sofrimento aqui, mas eu tenho um casamento com status bom, Eu falo, por exemplo, sabe? olha que louco. Imaginem, vocês já devem ter ouvido ou conhecido alguém que conhecia alguém que viveu uma situação onde eu estou num relacionamento onde eu sou traído ou eu sou traída. Sim. Eu não sei. Todo mundo sabe, mas eu não sei. Aí você olha de fora e fala assim, é impossível a pessoa não saber. É impossível. Talvez ela não queira ver. Porque se ela ver, ela vai ter que, Tomar uma perante o decisão. outro, tomar uma decisão. O que o outro espera diante de uma traição? Separação. Separação. E se a pessoa não quer se separar? Se tem muita coisa envolvida, né? A pessoa pode não querer se separar. Aí ela faz o quê? Ela cria uma fantasia na cabeça dela e fala, não estou enxergando? É o que a gente chama de mecanismo de defesa. Aí tem hora que a melhor coisa a se fazer é deixar a pessoa. Porque será que ela dá conta de descobrir aquilo? Porque assim, muitas vezes o negócio é tão gritante, tá acontecendo debaixo do nariz dela. Talvez ela até saiba, mas ela não quer assumir. E por quê? Porque se eu assumir, eu vou ter que tomar. E aí eu te pergunto, e quem disse que ela tem que tomar a decisão que os outros Acho esperam? que tem que tomar, sim. Nossa, que Eu não difícil. posso descobrir uma traição e falar, vou continuar casada? Ou casado? Pode. As pessoas vão achar isso normal? Absurdo. E aí o que eu faço diante disso? Eu separo. E sou infeliz.
Percebe? E quem disse? É isso que eu falo, assim, a gente tem o hábito de julgar no outro aquilo que eu acho que é o ideal. Mas é o ideal pra quem? Pra mim. Sim. E aí eu faço o quê? Eu me submeto àquilo. Então, tipo, não, eu vou me separar, porque onde já se viu. E talvez eu não queira me separar. E tudo bem. Nossa, mas às vezes a gente enxerga que a pessoa tá triste, não tá feliz. Tá triste no relacionamento, tá triste lá, convivendo. E você, às vezes, só quer que a pessoa enxergue uma novas opções. Fala, vem por esse caminho. Você não tá sozinha, porque às vezes a gente precisa de alguém ali segurando a mão. E a pessoa não desperta, eu não sei, bate até desespero, né? Não dá, Sabe por quê? Porque a gente é muito mais inconsciente do que consciente. E inconsciente, é por isso que eu falo, é difícil a gente muitas vezes acreditar que eu quero viver aquilo. Já parou para pensar? Aí você fala assim, quem em sã consciência quer viver uma coisa ruim? É porque não é em sã consciência. Porque se fosse só consciência, ninguém ia viver situações ruins. Sim. Então é por isso que a gente acorda mal. É por isso que a gente tem ansiedade. Sim. E muitas vezes eu não sei a causa. E assim, conscientemente, tem uma história que eu acho que exemplifica muito isso. Uma vez um casal estava dando exemplo pra gente. Eles eram da igreja e tinha um outro casal onde o marido batia nessa esposa. E eles estavam trabalhando com esse casal no sentido de que, de repente, eles se separassem. Porque não era saudável, né? É um risco E de aí vida. ele chegou à conclusão, o marido que batia, de que a melhor coisa a se fazer era se separar. Aí a mulher ficou feliz? Não. Ela foi culpar esse casal que acabou com o casamento dela. Meu Deus. É comum, eu já vi uma situação. Tipo, Sim. Mas o E a casal pessoa- salvou a pessoa. Não. Então. Nos olhos de quem? Então. Entendi. Eu já vi uma situação assim que mas eu era bem jovem. E é exatamente isso. Até hoje são casados. Até hoje. E eu olho. Hoje em dia eu tento entender um pouquinho mais, né? Mas isso que falou é real. E tem um tribo lá de Yaoundé, né? Que é o capital de Camarões, sou falando, que é muito comum o cara bater na mulher, depois lhe dá um dinheiro pra sair, ela vai lá com as amigas e mostra as roxinhas e fala assim, cara, ele me corrigiu, eu tava não sei o que, teimosa e tal, ele chegou e viu, me bateu. como se fosse um favor que ele tivesse feito pra mim. Esse tribo, a gente fala assim, se você casa ali e você não bate, tem alguém que vai bater a sua esposa pra você lá fora. Isso aí. Porque é meio que cultural. E aí é o que a gente se pergunta, o que é o normal? Depende do ângulo que você tá olhando. Cara, ela pega o dinheiro e chama as amigas. Elas vão pro bar conversar, cada um vai falando como o marido bateu e não sei o quê. É assim, um papo assim, entre as amigas. Pra mim não é normal isso não. Entendeu? Então, isso... Então, assim, eu acho que o maior problema é, primeiro, a gente querer se intrometer na vida do outro, né? E o outro é a gente viver com base no olhar do outro. Porque quando eu vivo a vida que o outro determina que é o ideal pra mim, eu vou sofrer. Se aquilo não for pra mim. Sim. Então, vamos supor, quando eu vou pra essa cultura e eu chego lá e eu tento colocar a minha, eu não sou normal. Sim. Eu não sou normal. Eu vou ser colocada numa, tipo, expulsa essa pessoa daqui porque... Então, assim, eu acho que a gente tem, primeiro, respeitar o outro. Sim. Óbvio, existem situações que você fala, gente, Não dá. não tem como. Mas na psicanálise a gente também fala que diante de uma situação dessa, qual que é o nosso papel? Sim.
É trabalhar essa pessoa para que ela, de alguma forma, vamos supor, uma pessoa que apanhe em casa. Que seja homem, que seja mulher. Porque sim. tem vezes que a gente assimila só a mulher. É. Porque imagina, um homem apanhar, você acha que ele vai falar que apanha? Não, nunca. Percebe? Porque mexe, né, com a estrutura ego, tudo Tipo, eu junto. sou homem, eu apanho. Então tem. A gente sabe que tem, mas não vai falar. Mas você imagina essa pessoa levando isso. Muitas vezes ela se submete a essa situação e nem sabe por quê. Então, tipo, você pode sair disso? Posso. Você sai disso? Não. Não. Por quê? É muito triste. E muitas vezes a pessoa não sabe por quê. Então, muitas vezes ela não dá nem conta de descobrir naquele momento. No momento que ela dá conta, ela vai decidir o que ela faz. Sim. Mas agora eu sei o porquê. Então, por isso que, assim, o fazer análise, eu acho que é muito bom pra gente. Isso não significa que eu vou mudar o meu jeito de ser. Mas isso talvez me deixe mais livre para fazer aquilo que eu entendo que é melhor pra mim. Vou acertar sempre? De jeito nenhum. Na psicanálise a gente fala que a cura em si não é você tirar o sintoma muitas vezes. Muitas vezes aprender a lidar com aquilo. Porque tem coisas que não vão mudar. Todo dia você vai acordar feliz? Não. Você não vai ter ansiedade? Vai. Essa referência de felicidade, por exemplo, você cresceu numa família, né, disfuncional, que é 99,99%, né, do mundo, e você cresceu nessa família, identificou que felicidade é a cultura dele, apanha, ele depois vai com as amigas, lá mostrar, contar, e aí você entende que aquilo é felicidade. As filhas vão crescer dessa forma e não vai despertar, tipo, não, por que eu tô apanhando em casa? Elas entendem. Assim, a repetição é muito... E assim, pode ser que em algum momento, tendo acesso a uma outra informação, a pessoa volte e fale, que absurdo! Que é mais ou menos a história do rapaz que não tinha os braços e as pernas, vivia super feliz. O dia que ele descobriu o olhar do outro para aquilo, ele falou, que lástima é essa? Aí pode ser que eu queira mudar, ou pode ser que eu fale assim, como que eu me submeti a isso? Pode vir culpa. Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, a gente não tá só. A gente ter esse suporte e ter esse apoio. Então, eu vejo que cada vez mais, eu vou falar por mim, assim, eu falo, puxa, o ser humano em si, ele tem hora que ele é tão triste no sentido de ser tão cruel, é verdade. que tem vezes que a gente, tipo... que é um pouco de distância do ser humano durante um tempo, mas que isso não perca a essência. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa ruim, a gente tem muita coisa boa. Todo mundo. Sem exceção. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. Ninguém. Sim. Eu falo de vez em quando com o Aurélio, né, com o meu marido, que eu acho que a forma com que a gente vê o externo, tudo que está ao nosso redor, determina essa nossa felicidade. Você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Eu vejo meio cheio. Geralmente, sempre. Raramente. Isso vai fazer com que você viva melhor. Sim. Porque se ele tá meio cheio, não tá tão ruim assim. É verdade. Meio vazio é como se tipo, putz, tá difícil, eu preciso encher esse copo. O que eu vou fazer? Aí vai na força do braço. Caramba, parece que esse copo nunca enche. Parece que... E outra, o controle. A gente acha que a gente tem um controle. Então, eu posso fazer alguma coisa para ser... Sei lá, é a história do ter para ser. Então, eu vou conquistar para ser. E aí, a gente vê uma Anitta falando assim, eu não sou feliz. Aparentemente, ela tem tudo. Pois a gente é. conversou, né? Porque no documentário... compra. Falou, eu queria uma vida dessa. Tudo que o dinheiro compra. Mas a felicidade o dinheiro compra? Não. Por quê? Porque a gente não sabe o que é essa felicidade. Isso. A gente falou do Whindersson, né? Do Whindersson Nunes. Que eu falei que eu acho, né, na minha viagem ali, olhando, que às vezes a pessoa começa com um propósito,
Aí quando consegui resolver, porque a propósito pode ser, eu quero mudar a vida da minha família. Depois de mudar a vida da família, o que vem depois? Exatamente. Aí Já a pessoa consegui. aí a pessoa E aí? fica totalmente perdido. Que eu acho, que eu falei pra a Val, eu falei assim, eu acho que muitas pessoas que chegam nesse áudio, assim, entra nesse estado. Porque começou com tanta verdade, com tanta sinceridade, quero mudar, quero fazer o bem pro meu família, e tipo, a família que deu gás. Agora, família tá resolvido. E agora? E agora? Perde o sentido da vida. É. Aí eu falei, Sentido. Nossa, tem que tristeza. procurar um outro propósito para poder viver. E, cara, parece fácil, mas não é. Eu sei que não é. Entendeu? E isso que a professora falou aqui, que você precisa começar a se olhar, eu acho que é ali que começa tudo. Quando você pega e fala assim, cara, eu vou entender quem eu sou de verdade, para poder realmente começar a espalhar isso, porque eu falei para Val, nós estamos num caminho assim, andando, e parece que o mais que a gente pesquisa, mais a gente entende que Parece não que não entende sabemos de nada. E só que a gente está buscando aquela verdade, aquele você. E eu acho que essa jornada, para mim, é muito gostosa, é muito legal. Até nos dias que eu olho, eu falei assim, antigamente eu era muito mais triste se acontecesse isso comigo. Hoje eu entendo e, tipo, eu tô de boa. Porque era situações assim pesadas. Então eu falei assim, cara, essas pessoas perderam o propósito e talvez se achar alguma coisa de verdade pra seguir, talvez voltar a ser feliz, um pouquinho mais feliz, não sei. Eu penso assim, né? Adianta você ter tudo e tá sozinho? Comunidade. Não, Tipo, com certeza Tio não. Patinhas. Uhum, Rico. Ele junta tudo que é mentira, tudo que é dinheiro. Mas ele não consegue dividir. uhum, Então, eu acho que assim, eu penso da seguinte forma: não adianta eu ter tudo. E nesse ter tudo, perder tudo. uhum, A gente linka muito felicidade à grana. uhum. Porque a grana te permite algumas coisas. E não ter grana não vai. É, Então, tanto que tem um ditado que diz, né? O dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. é, E a gente, durante a pandemia, a gente percebeu que não era bem assim. pois é, Porque muita gente com muito dinheiro morreu. sim. É verdade, mesmo indo buscar, não Você voltou. podia pagar os melhores médicos, o melhor hospital, o melhor tudo. Então, assim, e talvez o que a pessoa quisesse naquele momento, quantas pessoas com muito dinheiro falam assim, meu, eu daria tudo para ver a saúde do meu filho, para ver... Por quê? Porque a felicidade não estava ali. Uhum, Então, eu fico pensando, já que muitas vezes a pessoa linka a felicidade a ter, nessa de você ter, você estava falando da Anitta, uma vez eu vi a reportagem com aquele cara que foi no BBB, agora, não Davi. lembro o nome dele, não, que era amigo dela, que dançava, ele é dançarino, nesse último BBB, e ele é muito amigo da Anitta, né? Aí ele tava falando que de vez em quando ela promove lá umas viagens, não sei o quê, e na entrevista, ai, caramba, eu acho que era, eu não lembro. Aí perguntaram pra ele, e ela paga tudo? Ele falou, imagina, ela divide tudo. Aí ele falou assim, quando vocês vão comer? Ela que escolhe os pratos. Aí ele falou assim, aí a blogueirinha virou pra ele e falou assim, e não dá medo, porque ela vai escolher, né? E o valor? Ele falou, meu, me dói até a espinha, porque depois vai dividir. Aí ela falou assim, mas que coisa, por que vocês deixam, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, se eu tivesse muito dinheiro, existem muitas pessoas com quem eu convivo que não têm. Aí eu vou fazer o quê? Eu me afasto de todo mundo, porque agora eu tenho. Ou eu faço com que essas pessoas que não têm não vão poder caminhar comigo, porque não... Pensando, adianta? Vale? Então por que não? Eu falo, eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu falo, mas se eu tivesse, essas pessoas que não têm, eu ia querer ter comigo. E se eu quisesse, eu ia pagar. Uhum. Oxe,
Você concorda? Ah, não, então eu não vou ter os amigos que eu tinha, aqueles amigos, porque eles não podem? Complicado. Então, aí vem a questão do ambiente. Porque, ok, eu entendo, né, que a gente coloca pessoas nas caixinhas, né? Por exemplo, os amigos que não despertaram em alguma esfera da vida que você despertou de uma forma, né, aleatória, assim, né? Mas se a pessoa não tá na mesma realidade, você precisa avançar. Então, você busca outros ambientes que tá à frente de você. Sim. E aí, você mantendo um ambiente que não vai te fazer sair da zona de conforto, você teria que se afastar. Não totalmente, 90%. Não sei se eu consegui explicar. Não, entendi o que você quis dizer. E Entendi. isso seria o certo na minha cabeça, né? Não sei. Aí eu dei o exemplo da Anitta. Mas pega o exemplo do Neymar. Ele não desfez das amizades dele. Não. Ele paga até passagem pra não sei. pra galera inteira. Ele é doido. Mas assim, entra um ditado. É o que eu penso assim, talvez pra ele é um motivo, tipo, cara, eu cresci junto, é a minha galera e Nossa, Thiago Ventura fez isso também. eu Levou sei todo me mundo, relacionar os com o amigos dele, daqui, família. mas eu continuo me relacionando com o de lá. Então, tipo, eu acho que é muito relativo isso daí. Uhum. Porque aí você chega lá, você chega sozinho. Aí entra naquilo que você falou, pô, eles não têm dinheiro, mas eles são tão felizes. Cara, até isso é uma forma. Eu Nossa, viajo, né? interessante. Eu viajo, mas até isso é uma forma de dinheiro comprar felicidade. Porque assim, você tá comprando passagem por toda a sua galera que vai lá e vocês vão ter o tempo da vossa vida. Não é? Entendeu? Esse é o seu dinheiro comprando a felicidade. Isso é verdade. Tipo, Verdade. não é assim. Muitas vezes eu fico pensando, por que eu quero conquistar tudo? Por que eu quero ter tudo isso? Dar conforto pra minha família, né? Agora, para viver só eu, minha família e Os amigos, você né? fica feliz sabendo que algumas pessoas que você poderia ajudar, desculpa, estão na merda. Não. Eu falo assim, gente, hoje a grana, a fortuna do mundo tá na mão de quantos? E se você pegasse, você ia assim, fazer tão bem para tantas pessoas. Isso não faz bem? Isso não te deixa feliz? Para alguém, não. Para algumas pessoas, não. Porque eu acho que o maior problema, eu não tenho problema com dinheiro. Muito pelo contrário. Eu gosto de trabalhar, de ganhar. O problema não é o dinheiro. O problema é onde está o seu coração. Porque o dinheiro ele é muito bom. Eu posso usar o dinheiro muito pelo contrário, para poder ajudar muita gente. Então, eu penso que se for para ganhar, para centralizar em mim, aí eu olho para trás e falo assim, não sou feliz. É óbvio. Você quer mais, por quê? Para viver nessa vida miserenta numa casa de 1.000 metros quadrados, onde você só encontra os empregados que muito mal você fala. É por isso que a gente vê muita gente com muito dinheiro, fala muito dinheiro, que fala que não é feliz. A minha avó falava assim, quem tem 100 e não consegue compartilhar, quando tem 1 bilhão não vai compartilhar. Não vai compartilhar. O dinheiro só amplia quem você realmente é. É isso aí. Cara, eu falo assim pros meus amigos, eu falo assim, eu aprendo quem você é uma vez. Você tá ali, você tem um pouquinho, que todo mundo tem também um pouquinho, só que tem uma galera que vai dividindo e tem uma galera que fala assim, de jeito nenhum, eu já sei, né, quem você é, eu sei como lidar com você. Eu sei que se você mudar, porque você fala assim, não, porque quando eu tenho 1 milhão, aí eu falei, cara, mesmo se você tiver dinheiro do Bill Gates, se você é Elon Musk, você não vai dividir. Não vai. Esquece. O dinheiro só amplia quem você realmente é. Cara, é muito evidente quando a gente for olhar, observar. Se você observar, você pode ver a pessoa assim, e você sabe. E assim, por que a gente tá falando de dinheiro? É que, infelizmente, a felicidade, ela está muito linkada a dinheiro. Sim.
Uma vez a gente foi fazer uma palestra e o tema era ter versus ser, né? Uhum. E aí eu lembro que teve um rapaz que ele falou o seguinte: enquanto eu estava trabalhando, ganhando bem, a minha família, ela estava bem, ela estava feliz. Eu conseguia dar para eles coisas que, né, que de uma certa forma eram boas, e eles tinham expectativas. O dia que eu perdi, fiquei desempregado, passou um tempo, eu não consegui manter aquilo. A minha mulher me deixou. Então, Por quê? Porque acabou a felicidade. Percebe? Então, O que mas aí sustentava aquilo? o dinheiro? O bom Pra uma conforto? Então, mas aí entra a questão da pessoa, né? A pessoa que tá ali, porque o que sustenta a felicidade dela naquele momento é isso o aí. dinheiro. Então, o momento em que você para de fazer, mesmo se fosse um serviço, aí não tá mais feliz, porque o que sustentava era aquela ação, era aquele dinheiro, é aquele negócio que você faz que beneficia. Nossa, eu vejo isso muito no corporativo. Eu trabalho numa empresa, e já passei por outras, que enquanto a pessoa não se sentir, ela é reconhecida, faz alguma coisa reconhecida, aquilo ela traz felicidade. A partir do momento que ela leva uma crítica, ela já quer mudar de emprego, né? É muito real. O que sustenta o seu emprego? É porque meu chefe me dá tapinha nas costas. A partir do momento que ele não dá o tapinha nas costas e vem, pô, você fez errado, pronto. Ali já foi o suficiente para falar assim, não vou continuar mais aqui. Ele não me valoriza. E aí a gente vai vendo que isso diz respeito aos nossos conteúdos. Sim. Porque o que vai me satisfazer não é o que você faz por mim. É o que, de alguma forma, eu crio uma expectativa com base no que eu acredito que é ser feliz, por exemplo. Então, se você não faz aquilo, não vai me preencher. Mundo corporativo, assim, a gente gira em torno, por exemplo, de salário. Sim. Já é mais do que comprovado que salário não é uma das coisas motivacionais, porque aquilo vai durar meses. Depois você já quer mais. Então, Sim. É verdade. Aí você já quer renegociar, fala assim, tô fazendo demais, eu ganho pouco. exatamente. Então, assim, qual que é o seu prazer? O que te motiva a estar ali? Eu acho que o saber viver é o que vai trazer felicidade pra gente. Não é o quanto a gente tem. Então, é o que a gente começou falando. Sim. Se você não é feliz no pouco, Você não vai. desculpa, você não vai conseguir ser feliz no muito. Então, professora, tentando entender o contexto tudo, então quer dizer que se a pessoa quer ser feliz, a pessoa precisa saber viver no estado que ela se encontra hoje, Exatamente. tem que autoconhecer, tem que ter gratidão e ali vai trabalhando para... E a expectativa também tem que baixar um pouquinho, né? Eu falo que essa expectativa é de quem cria. Porque assim, a gente se frustra muito. Sim. Mas eu me frustro por quê? Foi você que me criou uma expectativa? Não, foi a outra pessoa. A expectativa é de quem cria. Sim. Aí eu chego e falo assim, caramba, fui lá e eles não fizeram isso, eles não fizeram aquilo, mas vocês disseram que vocês iam fazer? Vocês me prometeram alguma coisa? Mas eu criei uma expectativa. Aí aquilo não acontece, o que eu fico? Triste. Nossa, acontece muito quando a gente marca, por exemplo, uma massagem e chega lá, nossa, era só isso. Mas não é o combinado? Não, porque eu pensei que eu ia ganhar uma massagem a mais, não sei. Por isso, E você sai triste, mas você devia ter saído agradecido pela massagem que fez, sabe? Você não aproveitou, é isso. é que tá muito sempre estranho. vazio o copo. Sempre. Sim. Mas assim, eu penso que é exatamente esse resumo que você fez. Eu acho que saber viver, infelizmente, criar uma expectativa com base no outro, a gente não tem controle nem da gente. Sim. Você imagina então o outro. Verdade. Tem um livro que eu recomendo, que é As 5 Linguagens do Amor. Nossa, é verdade. Ele Eu é acho ele maravilhoso. sensacional. Ele acaba envolvendo mais o relacionamento entre, um casal, mas eu tomo pra ele no relacionamento entre pessoas. Sim.
Por quê? Cada um tem uma linguagem. Sim. Então, por exemplo, de repente eu gosto de estar com as pessoas. Mas receber um presente pra mim, Sim. entendeu? Qual é a sua linguagem de amor? Então, é esse de tempo. Tempo. Então, pra mim, vamos supor, no dia do meu aniversário, eu vou te dar o melhor presente. Ótimo, vou agradecer, que legal. Mas, tipo, eu preferia que você tivesse, sei lá, acordado, por exemplo, e tivesse... Te chamado pra um café. ou não tivesse discutido por uma coisa tão besta. Você fala assim, adianta você me dar um presente e ficar discutindo um exemplo, porque, sei lá, porque a toalha tá molhada em cima da cama. Aí você vem e me dá um presente. Eu falo, isso daqui não serve nada pra mim. Pra mim é como a gente vive no dia a dia. Agora, se eu entendo, por exemplo, eu e o Aurélio, que a linguagem dele tem que ser a mesma que a minha, o que eu vou fazer? Eu vou levantar, eu vou ter uma outra realidade. E ele fala assim, pô, ela nem lembrou de mim, ela nem me deu um presente. Ele não vai ficar feliz? Então, eu acho que entender a mim e respeitar o outro vai me fazer viver bem, vai me fazer viver melhor. Porque na hora que o outro não me dá o presente que eu estava esperando, é entender de que, será que o outro sabe que você quer ganhar um presente? De repente ele nem sabe. Eu falo que, em relacionamento, principalmente, a gente acha que eu tenho que entender o que eu quero. Aí eu faço isso, eu faço aquela cara de tipo, você tem que entender. Isso não é uma característica feminina ou masculina, né? A gente fala na psicanálise que tem a posição masculina e a posição feminina. Isso não tem a ver com ser homem ou ser mulher. Tem muitos homens que estão nessa posição e vão desejar algumas coisas que talvez outras mulheres, tipo, aquilo não é importante. Mas tem alguns e tem mulher, tanto que assim, acaba que a maioria cria essa expectativa. E eu aprendi que na vida, o outro, ele não tem que adivinhar. Aí eu faço caras e bocas porque ele tem que adivinhar que eu tava esperando que ele me desse um buquê de rosas. Em algum momento você falou, não, mas ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. E aí eu não fico feliz porque ele me deu um buquê de rosas. É verdade. Isso acontece muito em relacionamento. No caso da minha irmã. Eu conheci minha irmã faz uns 4 anos. Aí outro dia eu conto a história. Eu conheci no Elaborando, que você contou aí. Eu conheci minha irmã há 4 anos. E pra eu entender a linguagem de amor dela foi muito difícil no começo. Eu sou toque. Você pode ver, né? Eu vou abraçando você. Eu abraço o Lares, eu abraço o Danilo. Então eu sou toque. Então por mim eu ficava agarrada com as pessoas. E a minha irmã não. Ela detesta toque. Quando eu conheci ela, fui morar com ela, tudo por ser minha irmã, toda aquela aventura, né? Eu queria viver agarrada com ela, assim, abraçada, assim, no sofá, eu queria abraçar ela, assistir filme abraçada. Ela, mana, não dá. E a gente chegou a brigar. Nesse tempo, assim, a gente acabou chegando a brigar. E aí ela assim, mana, a minha linguagem de amor é ato de serviço. A sua é toque. Foi aí eu comecei a entender o que é esse livro, ela me indicou. E aí eu falei assim, o seu é ato de serviço, Então eu comecei a lavar a louça pra ela. Ela chegava em casa do trabalho, eu morei com ela, né, 1 ano. Ela, meu Deus, você lavou a louça. Uma felicidade, assim, que ela até me abraçava. Eu falei, meu Deus, você me abraçou. E aí eu comecei a entender. Então, ato de serviço, o aniversário dela foi essa semana. Aí eu falei assim, não, eu vou, aí a gente vai jantar todo mundo junto. Saí daqui do Vila Carrão, fui até lá, no horário de pico. Ela ficou tão feliz por eu ter ido, por eu estar lá com ela e tudo mais, que eu nem presente eu levei. Então, e talvez se você tivesse levado, ela ia ficar tão assim, caramba, só o ato de você, tipo, eu sei que horário de pico é terrível pra chegar aqui, e ela veio. E ela falou isso dentro do carro, você veio no horário de pico, 2 horas e pouco de viagem. Mano, sim. E isso fez ela feliz. Ainda. E isso fez ela feliz. Então, assim, eu acho que a gente entender a gente e entender o outro, respeitar o outro, eu acho que isso faz a gente começar a ser feliz. No dia a dia. É no pouco. Sim. Porque tem vezes que a gente não vive, tem vezes que a gente sobrevive. Sobrevive como?
Ah, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho. Tipo, eu tenho tantos tem que esse, que tem que ir pra quê? Eu não paro pra, tipo, pra não fazer nada. Uhum. Você não pode viver o ócio. Não pode. É verdade. Nossa, foi. Bom, pessoal, meu Gente, Deus, que Passou rápido. conversando, né? E batendo esse papo, esse conteúdo maravilhoso. Sim. Espero que você de casa também tenha gostado muito. A gente acabou trazendo experiências, vida mesmo. Sim. E que comenta, curte aqui, né? Sim. Compartilha com teu vizinho, com teu amigo que Pois precisa é. ouvir todas as E, assim, palavras. e se eu pudesse deixar uma palavra, assim, o que é ser feliz? É viver bem. Sim. Viver bem. Não existe uma fórmula mágica. Para ser feliz, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Você vai ter que descobrir o que vai te trazer a felicidade. E sustentar isso, essa Exatamente. escolha. Exatamente. Se eu pudesse deixar... Ah, mas não falou o que é ser feliz. Porque o que é ser feliz para mim não é a mesma coisa que para você. Então, não existe uma fórmula. Sim. Essa resposta está em você. Uhum. Olha para você. E aí você vai descobrir o que pode te trazer felicidade. Não E aí? tem. Incrível. Incrível. Eu quero te agradecer novamente, Ale, por todo esse teu tempo, todo esse conteúdo, esse explanar tão bem Sim. essa parte de como ser feliz. Eu, pelo menos, vou pra casa, passar o final de semana refletindo. Eu também. Eu agradeço imensamente, professora, por ter aceitado o convite, né? Eu aprendi muito. Eu fiquei aqui só viajando, porque eu viajo mesmo, né? E, cara, tomara que as pessoas que estão assistindo conseguem tirar alguma coisa disso e melhorar um pouquinho Sim. da vida deles, isso aí. né? Porque isso é o intuito daquilo que nós estamos fazendo aqui. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo Muito. por ter vindo, aceitado o convite. E vamos ter você mais vezes aqui. E obrigada por poder proporcionar isso e aprender. Porque eu aprendi muito também. Assim, esse negócio de aprender de outras culturas, eu acho que é sensacional. Porque é aprender do outro, né? Sim. Eu acho que o outro, apesar de muitas vezes a gente falar assim, puxa, é tão difícil se relacionar, mas o que a gente mais busca é o outro. Sim. O olhar do outro. Uhum. Então, estar com o outro foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço. Bom, pois é. pessoal, então ficamos por aqui. Um grande beijo. Beijo, Tchau, tchau. galera.